Começando mais um Bunda na Cadeira, sem enrolação, última parte, tem questões aqui no meio, tá, gente? Vamos lá, Pedagogia dos Multiletramentos, Rojo. Aqui a autora continua discutindo ainda aquela questão da propriedade, a questão da ideia, o que pertence a quê, o que é patrimônio, o que não é. Olha o que ela diz. A possibilidade de criação de textos, vídeos, músicas, ferramentas, designs são unidirecionados, controlados e autorais, mas colaborativos e interativos. Eles podem ter tudo isso, eles podem, ser autorais, mas são colaborativos e interativos. Dilui e, no limite, fratura e transgride a própria ideia de propriedade das ideias. Passa, olha lá, posso passar a me apropriar do que é visto como um patrimônio da humanidade e não mais como um patrimônio. Ou seja, vai ficando mais abrangente essa questão, né? Eu gosto muito quando ela fala o limite, né? Fratura e transgride. Evidentemente, a estrutura em rede e o formato, funcionamento hipertextual, hipermediático facilitam as apropriações e remissões e funcionam nos remixes, nos mashups, que é a mistura, né, de duas ou mais músicas, por meio da produção cada vez mais intensa de híbridos polifônicos. Ou seja, as coisas estão se misturando cada vez mais. E a gente vai perdendo um pouco a noção daquilo que é propriedade mesmo. É claro, para permitir a colaboração, a interação e a apropriação dos ditos bens imateriais da cultura, o ideal é que tudo funcione nas nuvens, pois nas nuvens nada é de ninguém, tudo é nosso. Interessante é que o livro foi escrito em uma época, né? Hoje nós já temos mais leis a respeito disso. Não é que nada é de ninguém, não é bem assim, mas está assim no livro. Esta é a lógica do Google Docs, do Prezi, do YouTube, dentre outros. E onde estão as nuvens? E aqui ela traz um exemplo de computação em nuvens, né? Que são os aplicativos, a plataforma, que é a infraestrutura. Bastante interessante aqui ela traz essa figura no livro. Computação ou colaboração em nuvem é um conjunto visível de bits e bytes que se encontram em suspensão na atmosfera da web e que, acessados, aparecem para nós como textos, imagens, vídeos, trabalhos colaborativos. O melhor da computação em nuvem é que, embora dependa da ampliação, acesso e democratização das bandas de transmissão, gente, foi o que mais ou menos aconteceu com o telefone, o rádio, a televisão, né? Ela passa a dispensar a propriedade, inclusive das máquinas, ferramentas e serviços. Ó, demorou. Posso acessar de qualquer lugar dispositivo, meu ou não, sem ter de comprar o software ou mesmo de pagar provedor. Vamos para um teste? Olha esse teste. Muito cuidado, se liga. Se eu não me engano, é o próximo assunto, tá? Vamos lá comigo. A multiplicidade de linguagem nos textos em circulação social é bastante evidente, seja nos impressos, seja nas mídias audiovisuais, digitais ou não. Esses textos contemporâneos, chamados multimodais ou multissemióticos, exigem multiletramento. Multiletramentos na escola, que é da onde vem o texto, né? Analise as proposições, coloque V para verdadeiras e F para falsas. Olha o que fala o primeiro parágrafo ali. Textos compostos de múltiplas linguagens, ou modos ou semioses, exigem capacidades e práticas de compreensão e produção de cada uma delas, os multiletramentos, para fazer significar. Gente, é o que o livro fala o tempo inteiro. Verdade, verdadeiro. A escola precisa, além do letramento, pôr em prática novas ferramentas de produção e de análise crítica como receptor. Sim, ele fala isso, né? A autora fala isso. Além da escrita manual impressa, para que os professores e alunos sejam agentes livres para encontrar interpretações alternativas. Verdadeiro.
Antes de nos perguntar como disciplinar os usos dos multiletramentos, Lenk aponta, olha só, que precisamos pensar um pouco em como as novas tecnologias da informação podem transformar seus hábitos institucionais de ensinar e aprender. Isso é verdade, o livro fala isso. Então, qual é o preenchimento correto aqui, galera? Alternativa B de bola. B de bola. Todas estão corretas. Por que uma pedagogia dos multiletramentos? Olha o que a autora coloca. Bem, mas como já disse antes, os nossos alunos já lidam visivelmente com muito mais fluência do que nós migrados com os novos dispositivos, tecnologias e ferramentas. Por que incluir na escola algo que, em muitos níveis, as novas gerações já sabem? Por que uma pedagogia dos multiletramentos? Por que disciplinar seus usos? Ela vai tentar trazer uma resposta para a gente. Ao contrário, antes de nos perguntar como disciplinar os usos dos multiletramentos, creio com Lenk, olha só, que precisamos pensar um pouco em como as novas tecnologias da informação podem transformar nossos hábitos institucionais de ensinar e aprender. Eu falo, antes de pensar qualquer coisa, vamos pensar no quê? Como que pode, toda essa nova tecnologia transformar a nossa forma de ensinar e aprender lá na escola? Em vez de impedir, disciplinar o uso do internetês na internet e fora dela, posso investigar por que e como esse modo de se expressar por escrito funciona. Em vez de proibir o celular em sala de aula, posso usá-lo para a comunicação, a navegação, a pesquisa, a filmagem e a fotografia. Sim, tudo isso, gente, é relevante, tá? É o que a autora pensa, tá ok? Não vá transportar para a tua vivência na escola nesse momento, é o que cai no concurso. Para Lenk, há dois paradigmas de aprendizagem e educação em disputa em nossa sociedade hoje, e as novas tecnologias vão, acredito, mudar o equilíbrio entre eles significativamente. Quais serão esses dois paradigmas? Olha o primeiro. Ele denomina paradigma de aprendizagem curricular, aquele que assume que alguém decidirá o que você precisa saber e planejará para que você aprenda tudo em uma ordem fixa e em um cronograma fixo. O segundo, ele chama de paradigma da aprendizagem interativa. Hoje eu diria colaborativa. Assume-se que as pessoas determinam o que precisam saber baseando-se em suas participações em atividades em que essas necessidades surgem e em consulta a especialistas conhecedores, que eles aprendem na ordem que lhes cabe, em um ritmo confortável e em tempo, e olha só, em tempo para usar o que aprenderam, colocar em prática. Vivemos em um mundo em que se espera, empregadores, professores, cidadãos, dirigentes, que as pessoas saibam guiar suas próprias aprendizagens na direção do possível, do necessário, do desejável, que tenham autonomia e saibam buscar como e o que aprender, que tenham flexibilidade e consigam colaborar com a urbanidade. Rojo afirma que são requeridas uma ética e várias estéticas. Ou seja, tem uma ética e várias estéticas. E aí se encontra um trabalho que a escola pode tomar para si, discutindo criticamente as éticas ou costumes locais, constituir uma ética plural e democrática, discutindo criticamente as diferentes estéticas, constituir vários critérios críticos de apreciação dos produtos culturais locais e globais. Aqui estamos no domínio das atitudes e valores, que também se aplicam às línguas e suas variedades, às linguagens e suas combinações, e às práticas letradas em suas variedades, e logo justifica-se uma área de linguagens nas escolas. Isso envolve, é claro, letramentos críticos,
E esse é outro espaço de atuação escolar. Transformar o consumidor acrítico, né, se é que ele existe, em analista crítico. E, para tanto, são necessários critérios analíticos que requerem uma metalinguagem, um conjunto de conceitos e extraposição. Como fazer uma pedagogia dos multiletramentos? É uma pergunta e depois ela traz para a gente aqui a ideia. Em 1996, o GNL propõe alguns princípios sobre como encaminhar uma pedagogia dos multiletramentos. Esses princípios se encontram, então, configurados no diagrama a seguir. Nós vamos dar uma olhada no diagrama aqui agora. Gente, dá uma olhada nesse diagrama. Mapa dos multiletramentos. Eu tenho o usuário funcional, que tem a competência técnica, conhecimento prático. Criador de sentidos, entende como diferentes tipos de textos e de tecnologias operam. Tem o analista crítico, né? Entende que tudo o que é dito e estudado é fruto de seleção prévia. E transformador, usa o que foi aprendido de novos modos. Esse aqui, então, é o mapa do multiletramento. E olha o que a autora traz para a gente, ela vai falar resumidamente sobre essa visão desse diagrama aqui. E vai explicar depois cada um. Resumidamente, tratava-se de formar um usuário funcional que tivesse competência técnica, saber fazer nas ferramentas, textos, práticas, letradas requeridas, ou seja, garantir os alfabetismos necessários às práticas de multiletramentos. As ferramentas, aos textos, às línguas-linguagens, mas esse patamar claramente não basta a essa pedagogia, com certeza. A questão é alfabetismos funcionais para quê? Em favor de quem? Precisamos extrapolar mesmo essa questão funcional. O trabalho da escola sobre esses alfabetismos estaria voltado para as possibilidades práticas de que os alunos se transformem em criadores de sentidos. Para que isso seja possível, é necessário que eles sejam analistas críticos, capazes de transformar, como vimos, os discursos e significações, seja na recepção ou na produção. O GNL apresentava, então, alguns movimentos pedagógicos correspondentes a essas metas, para que tal ensino-aprendizagem pudessem ser levado a efeito. Prática situada, instrução aberta, enquadramento crítico e prática transformadora. Prática transformada. Prática situada tem um significado particular bem específico, que remete a um projeto didático de imersão em práticas que fazem parte das culturas do alunado, nos gêneros e designs disponíveis para essas práticas, relacionando-as com outras, de outros espaços culturais, públicos de trabalho de outras esferas e contextos. Instrução aberta, uma análise sistemática e consciente dessas práticas vivenciadas e desses gêneros e designs familiares ao alunado e de seus processos de produção e de recepção. Nesse momento é que se dá a introdução do que chamamos critérios de análise crítica, ou seja, de uma metalinguagem e dos conceitos requeridos pela tarefa analítica e crítica dos diferentes modos de significação e das diferentes coleções culturais e seus valores. Enquadramento crítico busca interpretar os contextos sociais e culturais de circulação e produção desses designs e enunciados, tudo isso visando como instância última, a produção de uma prática transformada, ou seja, na recepção ou de produção, distribuição e redesign. Essa proposta didática é de grande interesse imediato e condiz com os princípios de pluralidade cultural e de diversidade de linguagens envolvidas no conceito de multiletramentos. Infelizmente, mais recentemente, em confronto com o forte movimento reacionário atuante nos Estados Unidos e na comunidade europeia, denominado Back to Basics, os autores julgaram, olha só, necessário retroceder
em suas propostas e substituíram esses 4 gestos didáticos pelos já tradicionais: experimentar, conceitualizar, analisar e aplicar. Hoje no Brasil, é não só perfeitamente possível, como desejável, e de certa forma desejada por uma grande parte dos professores, a adoção de uma didática dessas. Sinto uma grande adesão dos docentes aos princípios que subjazem esse tipo de concepção de educação. Estão no embate com a reação, mas em como implementar uma proposta assim. O que fazer quanto à formação, remuneração, avaliação de professores? O que mudar ou não nos currículos e referenciais, na organização do tempo, do espaço da divisão disciplinar, escolar, na seriação, nas expectativas de aprendizagem ou descritores de desempenho, nos materiais e equipamentos disponíveis nas escolas e salas de aula. É algo muito dinâmico, né? É algo assim que nós estamos vivendo isso de forma borbulhante. E como ficam nisso tudo os letramentos? Tornam-se multiletramentos? São necessárias novas ferramentas de áudio, vídeo, tratamento da imagem, edição e diagramação? São requeridas novas práticas de produção e análise? Embora seja mais cômodo e inadmissível ignorar as novas linguagens proliferadas no mundo contemporâneo e as necessidades de um letramento crítico que o mundo pede aos alunos. Se, até os meados do século XX, as práticas de letramento, fundamentadas no uso da tecnologia da escrita, atendiam às demandas postas à educação escolar, a partir do surgimento das tecnologias digitais, não mais. Novos desafios estão postos à escola. Diante de mudanças tão repentinas e intensas, professores de língua materna, não familiarizados com tais modificações afeitos à boa e à velha mídia impressa e à tecnologia da escrita, indagam: que enfoque adotar na formação para a linguagem? Devemos ver nossos alunos como sujeitos protagonistas na construção de conhecimentos significativos e reconhecer o lugar dos jovens como produtores e consumidores de bens culturais, em novas mídias, entendendo que as culturas juvenis constroem a partir de práticas letradas específicas, redes sociais. São as redes que permitirão a esses jovens tornarem-se agentes culturais ativos com diversas culturas locais e globais. Gente, o livro se encerra aqui. Então, nós vamos para alguns testes. Agora, nós vamos para um teste. Bora lá. Presta atenção. Vamos lá, gente. Comigo lendo. Como fazer uma pedagogia dos multiletramentos? Essa foi uma proposta em 1996, em que o GNL elenca alguns princípios sobre como encaminhar uma pedagogia dos multiletramentos. Assinale a alternativa correta sobre os princípios citados na obra. Então, quero saber os princípios de como fazer uma pedagogia dos multiletramentos. Presta atenção na questão. Lembra que é um quadradinho lá, que tem os 4, assim? Usuário funcional, competência técnica, conhecimento prático, correto? Novas estéticas? Não, novas estéticas fala sobre outras coisas, não faz parte desse princípio. Analista crítico? Ok. Entende que tudo o que é dito e estudado é fruto de seleção prévia. Perfeito. Transformador? Usa o que foi aprendido de novos modos. Perfeito. Então, se você já tem uma noção, você bate o olho e você já sabe o que está errado ou não. Olha a B. Se o usuário funcional está correto. Olha agora, criador dos sentidos. Corretíssimo. Que é o que entende como diferentes tipos de texto e de tecnologias operam. Como que ele entende disso. Então, se é usuário funcional, criador de sentido e analista crítico, não pode ser um multiletramento. Eu estou vendo os princípios dele, né, dessa pedagogia. Então, não pode ser. Olha a C, usuário funcional, criador de sentidos. É analista crítico, não multimodalidade, que é outra coisa também. E aqui, transformador, que está correto. Então, pelo que a gente percebe, a alternativa correta, totalmente correta, é a alternativa, olha aqui, D. D de dado.
Isso mesmo, gente. E acabando mais um Bunda na Cadeira, sem enrolação. Bora estudar, galera! E acabou aqui o capítulo. Um beijo!